Hoje a gente vai falar de 5 doenças que transformam o ser humano num X-Men. Começando pela número 5, que é a doença de... Não vou falar isso, cara. É árabe essa doença? Pô, parece como é que a gente fala? Allahu Akbar, não. Cruzes, Felipe! Parece, cara, tá escrito aqui, Cara, essa palavra não tem nada, essa frase tem nada demais, bro. Eu sei, Allah seja louvado. É só porque os mano lá usam no momento errado, mas a frase não tem nada demais. Mano. Ela é uma doença que, na verdade, ela normalmente não traz nenhum problema. Normalmente traz rouquidão na voz. Também traz pequenas lesões na pele, essa doença aí. Porém, de 50% a 75% dos casos, causam uma calcificação na amígdala. Tem a amígdala que fica na garganta e tem a amígdala no cérebro. Você tem uma parte no seu cérebro que se chama amígdalas, que são responsáveis por receber estímulos de memória e controlar as suas emoções baseado na memória e na lembrança. Então, por exemplo, é por isso que a gente se sente mais confortável quando vê uma situação familiar. E quando a gente vê uma situação nova, a gente sente medo. Por quê? Porque o cérebro não consegue entender. Porém, essa doença, com essa calcificação das amígdalas, faz a pessoa não sentir mais medo. A pessoa fica sem medo. São casos raríssimos, é muito difícil essa doença acontecer, mas os cientistas estudaram uma mulher, que eles não revelaram o nome, só chamam ela de SM, e aí ela contou como que é a vida dela. Por ela não sentir medo de nada, ela sai na rua e sai andando por lugares desertos. Ela se mete em lugares onde ela não poderia, porque ela não tem um instinto do medo. E aí ela já teve faca no pescoço dela, 2 vezes botaram arma na cara dela, e ela, tipo... não sente nada. Fizeram vários experimentos, botaram ela pra ver os filmes de terror mais pesados do mundo, e ela assiste, tipo... Ah, eu também sou assim. Aham. Quarta coisa, analgesia congênita. E a analgesia, se você reparar, lembra o que é analgésico. O que é o analgésico? É o remédio que tira a sua dor. E a analgesia é a incapacidade de sentir dor. Gente, essa doença, na verdade, ela é extremamente perigosa, mas te transforma num super-herói. Você não sente nenhuma dor. É, tipo, impossível sentir dor. Você até sente que alguma coisa é afiada, ou que alguma coisa enfim, tá te tocando, mas você não sente dor. Então você sabe diferenciar que isso aqui tá quente e isso aqui tá frio. Mas se começar a te queimar ou começar a te congelar, você não sente dor nenhuma. Mas enfim, não é bom não, gente. Essa doença é muito séria e muito grave. E ela é tão rara que só em torno de 20 casos foram documentados na história do planeta. Então, assim, é porque também não dá pra saber, né? Porque se a pessoa tem essa doença muito jovem, ela pode morrer muito jovem. Quando você quebra a perna e um fragmento do teu osso pode ir pra corrente sanguínea, por exemplo. Tô imaginando a situação aqui. Como é que você sabe que você quebrou a perna? Porque você tá com dor! Se você tiver uma gastrite que desenvolve uma úlcera, que abre um rombo no teu estômago, como é que tu sabe que tu tá com úlcera? Porque tu sente dor. A pessoa sem dor não sabe o que tá acontecendo dentro do corpo dela. Então agradeça a sua dor. O terceiro caso de pessoas com superpoderes aqui é o savantismo. O savantismo é o brilhante, a genialidade, que é consequência, muitas vezes, ou não se sabe se é consequência ou não, de algum distúrbio mental ou deficiência mental mesmo. É raro, mas não tão raro assim. O que são esses casos? São aquelas pessoas que podem ter alguma deficiência mental, por exemplo, em comunicação, como as pessoas autistas, ou pessoas que têm disfunções motoras, ou problemas cognitivos de ordem geral, e por algum motivo, elas são brilhantes em outras áreas. Tipo, o cara é um autista muito severo, mas ele consegue ser um gênio da matemática. A mais comum consequência genial desses casos é a supermemória, que é seletiva, assim, não é como se o cara lembrasse tudo da vida, não. É o cara que ele consegue decorar, memorizar coisas que são extremamente difíceis, tipo, datas relacionadas a um time de futebol. Ou o cara lembra de tudo sobre música gótica. Tipo, o cara cria uns negócios também que, dependendo da memória, é muito inútil, né? Você vai fazer o quê com essa informação? Agora, apesar de raro, gente, 1 em cada 10 casos de autismo, ou seja, 10% dos casos de autismo, tem algum nível registrado, que eu não sei se pode chamar de doença, né? Ou consequência de uma doença, não sei como é que a gente poderia chamar, mas é um número até elevado. Em casos de retardo mental ou de lesão cerebral, aí em torno de 1 a cada 2.000 casos. A questão aqui é, não tem uma prova científica ainda do porquê que essas pessoas ficam geniais. A ciência tem algumas teorias, né? Que quando você tem uma limitação do lado esquerdo do cérebro, ele causa uma supervalorização do lado direito do cérebro. Então essa é só uma teoria do que pode acontecer. Tem um caso aqui interessante, cara. Olha só que legal. O cara chamado Stephen Wiltshire. Esse é um cara que tem savantismo bizarro, tipo, elevado. Ele foi chamado para um passeio de helicóptero sobre Roma. Ele ficou sobrevoando Roma num helicóptero. Ele nunca tinha visto Roma antes. Deram pra ele um monte de papel pra tudo que é lado e falaram: desenha Roma aí. E ele desenhou quase perfeito
Tudo, incluindo o número de janelas dos edifícios. Ele acertava os números das janelas dos edifícios. Pelo nível de memória fotográfica que ele tinha, só de olhar assim. Bizarro. Olha aqui o desenho dele. Inacreditável, cara. Inacreditável. Segundo caso é a sinestesia. A sinestesia, gente, é uma condição neurológica que realmente dá um superpoder, só que é um superpoder extremamente inútil. Ela faz com que você confunda os sentidos. Tipo, um sentido teu é estimulado, você sente em outro sentido. Nós temos 5 sentidos, tá, gente? Nós temos o tato, audição, olfato, paladar e visão. Pois é, as pessoas que sofrem de sinestesia, elas confundem os sentidos. Então, por exemplo, ela escuta uma música e ela vê cores. Ela vê a música, basicamente. E é uma coisa muito louca, assim, tem associação, por exemplo, de números com cores. A pessoa vê o número 7 e ela pensa vermelho. Então, tem uma coisa muito doida aí que acontece, gente. Eu não sei direito como é que as pessoas lidam com isso. E chegamos ao nosso número 1, gente, a hipertimesia. Hipertimesia é a supermemória. E é super mesmo, galera. A supermemória. Esse é o poder mais incrível que tem aqui. É aquela pessoa que consegue lembrar de tudo que acontece depois de uma certa idade da vida dela. Tudo. Por exemplo, a atriz Marilu Henner, ela tem essa condição e ela foi entrevistada sobre ela. E a entrevistadora pegou várias coisas pra tentar fazer pegar ela no pulo. E aí pegou datas, várias coisas. Ela conseguia lembrar tudo que ela tinha feito nos últimos não sei quantos anos. Ela lembrava a roupa que ela tava usando, cada fala de diálogo que ela teve em toda a vida dela. E aí você fala, pô, que incrível esse poder, é você lembrar de tudo. Agora pensa você lembrar de tudo. Essa doença é tão rara que ela só foi descoberta em 2006. Então a Jill Price, que foi o primeiro caso documentado da doença, ela fala que é um fardo, que ela odeia isso. Ela não consegue, porque, por exemplo, a irmã dela faz uma cagada com ela quando ela tinha 15 anos, pro resto da vida ela não consegue tirar isso de dentro dela, porque ela lembra em ricos detalhes. Tem uma mulher, que é o caso mais avançado da doença, se chama Rebecca Sherrock. Essa nem tava no roteiro, viu, Vi? Eu que pesquisei porque eu conheci esse caso. É uma australiana que ela lembra de tudo, mas não é só de tudo. Ela lembra de tudo desde que ela tem 12 dias. Ela consegue descrever em detalhes acontecimentos que ela via e que ela não sabia pensar ainda, porque ela não sabia linguagem nenhuma. Então ela descreve as lembranças dela do tipo, eu olhava para um ventilador e a minha lembrança é de tentar compreender o que era aquilo, mas ela não sabia botar isso em palavras. Então pensa em... Imagina você pensando sem palavra. Ela lembra as discussões dos pais dela com ela no berço. Só que ela não sabia o que eles estavam falando, então ela lembra sons. Sério, isso é muito assustador, mano. De todas essas doenças era que eu menos queria ter.